Boa noite, profissionais e estudantes das engenharias, da agronomia, das geociências. Vocês também que não são do sistema, mas que enxergam nesse projeto Terça no CREA, também um momento de valorização da sociedade, não só dos nossos profissionais. É um prazer tê-los aqui conosco, mais uma vez, né? E eu tenho aqui duas notícias boas para trazer para vocês também. Uma é que essa semana a nossa fiscalização dirigida tá sendo dado continuidade, dessa vez na Mata Norte de Pernambuco, onde estão atuando muito bem. Já temos relatórios parciais de uma excelente participação lá. Tivemos há 2 semanas atrás a fiscalização dirigida retomada depois do Covid-19, depois da pandemia, retomada em Serra Talhada, na regional de Serra Talhada. Semana passada estivemos com a fiscalização em Caruaru, né, na regional de Caruaru, e essa semana estamos na região da Mata Norte de Pernambuco. Né. Outra notícia importante também, alvissareira, eu diria assim, né, é que nós vamos abrir o mês de setembro com o Terça no CREA no novo formato, né? Um formato realizado através de webinars, né? Webinars técnicos, né? Onde a gente está sempre buscando aperfeiçoar nossa prestação de serviço. Então o Terça no CREA também está inovando aí. A gente vai sair desse formato de Instagram, que com 1 hora termina, mas ele deve vir também com o formato de 1 hora, no máximo 1 hora e 20, 1 hora e meia, estourando, né, para não ficar cansativo. Mas é porque isso tem uma razão de ser, né? Que isso traz uma novidade, né, embarcada. Essa notícia que eu estou trazendo traz uma novidade embarcada que a partir dos dias 8 e 15 de setembro, nós teremos no Terça no CREA, né, o início de um projeto novo do CREA Pernambuco, que é através do CTP, nosso Comitê Tecnológico Permanente, que é um projeto para o Brasil. Está sendo desenvolvido e vai trazer aí, eu tenho certeza, é um projeto de alto nível e vai ser de grande repercussão, né, para as nossas profissões e também para o nosso estado e nosso Brasil. A gente, como bom pernambucano que quer trazer sugestões aí com base no entendimento, no conhecimento, né, de engenheiros e engenheiras que estão aí dentro desse contexto do comitê e também alguns que são convidados, né? Não só do comitê, mas esse projeto, um projeto para o Brasil, está sendo forjado, está sendo construído e vai ser apresentado a partir do dia 8 e dia 15, depois terão outros, né? Aí a partir daí vai ser quinzenal, né? Aqui no nosso Terça no CREA. Hoje, a pauta nossa de hoje aqui no Terça no CREA também é muito especial, né? O tema de hoje é águas subterrâneas no semiárido. Para isso, para falar e trazer informações importantes, nós vamos convidar aqui o nosso palestrante, que deve estar aqui na sala, já que eu já identifiquei o endereço do Instagram dele aqui. Deixa eu procurar. Oi, cadê? É o João Diniz, mas me foi informado que ele estaria com o Instagram a CPRM. Rose, me ajuda aqui. É o geólogo João Diniz, mas eu fui informado que ele estaria com o Instagram da CPRM. E eu não estou localizando aqui. Olha, olha, olha. Eu peço ajuda aí ao pessoal da GPI, por favor. Já me passaram o endereço aqui, mas eu não estou localizando aqui nos endereços. E ele estava ainda há pouco, quando eu estava fazendo os primeiros cumprimentos, eu vi que é o Instagram justamente, @CPRM _oficial. Olha, não está aparecendo, Rose, por favor, vejam aí. Estou passando novamente aqui.
Tá não, viu? Opa, agora sim, chegou aqui. Pronto. Aguardar agora o nosso amigo João Diniz. Opa, Evandro, como vai? Opa! Boa noite. Tudo bom, João Diniz? Seja muito bem-vindo, amigo. Tudo bom e você? Deixa eu Tudo colocar legal. aqui o telefone. Tá certo. Nós vamos, enquanto... Seu celular, ele tá virado, né? Tem que botar ele em pé. Ah, tem que ter em pé? Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Nessa live aqui, nós teremos informações atualizadas de grande valor científico sobre o potencial hídrico no semiárido de Pernambuco. Pouca gente sabe, mas a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais é um órgão público nacional ligado ao Ministério de Minas e Energia e ao Serviço Geológico do Brasil. Tem a missão de gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável do Brasil. Algo de larga importância para nós que somos sertanejos que vivemos no semiárido, não é, João? É verdade. Eu vou falar aqui bem... Não é nem seu currículo. Se eu fosse falar seu currículo aqui, ia demorar muito. Né? João Diniz é geólogo, mestre em geociências, com foco em hidrogeologia. Você é chefe da divisão a nível Brasil, né, de hidrogeologia pela CPRM. Seja muito bem-vindo. O CREA Pernambuco, aqui através do Terça no CREA e dos nossos internautas. Muito obrigado. Você esqueceu de dizer que eu fui honrado com a medalha de mérito do CREA, né? Há um mês atrás, 2 meses atrás. Olha, pessoal da GPI. Foi uma honraria muito grande para mim. Pessoal da GPI, olha aí a falha. Não botaram aqui. Muito bem. Parabéns. Muito bom, muito bom. Bom saber. Não botaram aqui no seu... É porque, na realidade, não fizeram o seu currículo aqui. Na verdade, eles me pediram uma minuta e eu não coloquei isso, né? Eu mandei 1 minuto de currículo para eles. Muito bem. Por favor, dê o seu boa noite aí para os nossos internautas, que já vão passando aqui, chegando a 60 já aqui. Eu sei que vai ser bom hoje. Tá bom. Boa noite a todos, Evandro, e a todos aqueles que estão assistindo essa live. É um prazer estar aqui. Em meu nome, agradeço, no nome do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. E estamos aqui para conversar sobre o Nordeste, a questão do recurso hídrico no Nordeste, particularmente no Polígono das Secas e em Pernambuco. Muito bem. Nós somos sertanejos, né, Evandro? Eu sou, você é também. Você é de onde? Eu sou de Arco Verde. Você é de uma porta do sertão, eu sou da outra, né? Eu não vou dizer quem é entrada e quem é saída, porque depende de onde vem, né? Eu sou de Araripina, lá do oeste, e você está aqui na entrada do sertão, né? É verdade. Então, para a gente começar esse bate-papo, e como até eu já citei aqui, muita gente não conhece a CPRM, não conhece o trabalho de vocês. O que é CPRM e Serviço Geológico Brasileiro? O que faz? Onde atua? A CPRM é empresa pública, uma empresa do Ministério de Minas e Energia. Nós somos vinculados à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. A gente está em todo o Brasil, a gente tem 8 superintendências regionais, que são Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Belém, Manaus e Goiânia. Temos mais 4 núcleos regionais, 4 que são menores, são 12. Temos um escritório central no Rio de Janeiro e a sede em Brasília. Então, a gente está em 16 estados do país. A empresa conta com 1.800 empregados, acho que 1.000 ou mais são engenheiros ou geólogos. São todo mundo, praticamente o CREA todo está lá, né? E geógrafos e pessoal de nível médio também ligado ao CREA, como topógrafos, como essas profissões todas. A gente trabalha muito com geologia básica, geologia no sentido que a gente conhece de mineração, de mapeamento, mas a gente trabalha também com hidrologia de superfície e subterrânea e com gestão territorial, que é aquela parte de geologia aplicada, deslizamento de terra, barragem, etc. Em termos de recursos hídricos, a gente opera acho que quase 4.000 estações da rede hidrometeorológica nacional, que são a rede da ANA, da Agência Nacional de Águas, mas nós somos operadores. Aí tem alerta de inundação, alerta de risco de
de enchente, essas coisas tudo. A gente tem uma rede também de monitoramento de água subterrânea. Essa rede é nova, ela começou tem 10 anos, ela tem 400 pontos. Essa rede é toda automática. A rede hidrológica não, a gente contrata observadores, que a gente chama, que os moradores perto dos rios, eles anotam chuva e rio quando há água, né? E a gente tem assim, nós somos uma empresa de pesquisa, basicamente uma empresa de pesquisa, inclusive classificada como tal, o CNPq, etc. A gente, além do trabalho no Brasil, a gente tem muita parceria no Brasil e fora. A gente tem parceria com a ANA, com o MDR, com os órgãos gestores de recursos dos estados, com o Serviço Geológico Americano, com o Canadá, com a Agência Internacional da Energia Atômica. A gente trabalha muito com isótopo para água, para datar água. Então a gente realmente tem uma abrangência muito grande, sabe? Muita cartografia geológica a gente está fazendo. A gente agora está fazendo o mapa hidrogeológico da América do Sul. E a coordenação é Pernambuco. Você vê, a gente... Pernambuco falando para o mundo, como diria. Né? Você tem um grande amigo nosso, né? Valdir Eduardo Filho, né? Costa Filho. Valdir trabalha comigo, Inclusive, meu amigo, inclusive Conselheiro Federal, está licenciado, que é candidato à presidência do CREA aí, mas ele botou aqui que você não é de Arco Verde, é de Pedra, mas tá bom, tá tudo bem. Ele é despeitado, isso é conversa desse cara. Eu entendo o que é isso aí. Mas, na verdade, eu nasci em Flores, mas eu saí de lá com 2 anos e fui para Arco Verde. Eu digo que sou de Arco Verde porque eu não tenho a menor lembrança de Flores daquilo ali. Então ele está errado, não é nem Pedra, é Flores. Olha, por o que você falou inicialmente, João Luiz, eu acho que a gente vai precisar fazer outras lives dessa para tratar do trabalho de vocês aí, é muita coisa. Inclusive, como eu vou repetir, eu disse inicialmente, muita gente não sabe o papel de vocês e acho que a partir de hoje vai descobrir, mas ainda vai descobrir só uma parte. Então, acho que nós vamos ter muito tema para conversar ainda, para falar sobre o trabalho de vocês na CPRM. Mas, assim, não só nós sertanejos, o Agreste hoje também tem problemas de falta d'água, de abastecimento d'água. Mas aí vamos falar de disponibilidade hídrica. Vamos falar. Você pode falar do Nordeste, mas eu queria que você falasse, depois viesse para Pernambuco e da forma mais regionalizada possível também, que você puder levantar aí para nós. Por favor. Tá. Pernambuco ou Nordeste, de maneira geral, começar dando um marco para chegar em Pernambuco. A gente, na verdade, precisa dividir assim. A gente tem 4 grandes regiões. A gente tem a Mata, aqui, que não tem problema de abastecimento de água. Certo. O Agreste e Sertão, que são muito semelhantes, todos carentes. E aqui que chama de Meio Norte, que seria a partir de o Maranhão, o final do Piauí chegando no Maranhão, que também é muito, muito abundante em recursos hídricos. Certo. Ali a gente tem o Polígono das Secas, que corresponderia a Sertão, Agreste e boa parte do Piauí. Isso. A gente tem, em termos de recursos hídricos, água de superfície, a gente tem um volume estimado, armazenado, a capacidade de armazenamento dos açudes, de 37 bilhões de metros cúbicos d'água. São quase 70 mil açudes que existem construídos no Nordeste, no Polígono das Secas. O grande problema desse reservatório é que 90% deles secam. Em qualquer estiagem, aqui no Nordeste, você tem ideia, chove entre 600 e 800 milímetros por ano, evapora 2.200. Então, você fazer açude é dar água para o sol beber, né? Porque ele vai ficar o espelho lá e o sol vai comendo tudo que tem ali, né? Essa conta não está batendo, não. Não bate, né? Essa conta... não. Do ponto de vista de água subterrânea, existem 2 domínios principais. Um domínio de rochas cristalinas, são essas rochas duras, né? Vamos chamar assim, que a gente sai daqui. Depois que sai de Recife, praticamente, você vai em cima do cristalino até Ibimirim, se você for por baixo, ou até Araripina, se você for pelo outro lado. Então, essa rocha, por exemplo, o Polígono das Secas tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, 70% do Polígono das Secas é rocha cristalina. Pernambuco tem 100 mil quilômetros quadrados, 80% de Pernambuco é rocha cristalina. As vazões nessa rocha cristalina são normalmente muito baixas. Mas antes de eu falar disso, você estava falando do polígono. O polígono, o cristalino, o estado do Maranhão, ele é totalmente dentro de uma bacia sedimentar. O Maranhão todo é uma bacia. 80% do Piauí é uma bacia.
50% da Bahia e do Rio Grande do Norte são bacias sedimentares. Pernambuco, apenas 30% tem bacia sedimentar. No cristalino, que é a maior parte do estado de Pernambuco, os poços são normalmente de vazões baixas, 1.000, 2.000 litros por hora, e as águas são salinizadas. Isso. Então, aproveita, é pequeno, mas é fundamental para comunidades isoladas. Você conhece no sertão, aquele cara que vive lá no meio do mato, qualquer pocinho ali, para ele, é uma maravilha. E eu fiz uma conta, Evandro. A gente tem um banco de dados, tem um banco de dados de água subterrânea, chamado CIAGAS. O CIAGAS tem cerca de 340 mil poços cadastrados lá. 34 mil em Pernambuco. Eu fiz uma conta. 34 mil em Pernambuco. Considerei 4 mil que sejam nas bacias sedimentares, seriam poços bons. 30 mil no cristalino. Desses 30 mil do cristalino, eu posso afirmar que metade é seco. Restam 15 mil. Aí eu fiz uma conta simples. Se eu tirar 1.000 litros por hora de cada poço desse e bombear 8 horas por dia, eu teria uma vazão estupenda. Eu teria, deixa eu ver aqui a conta que eu fiz. Eu teria 120 milhões de litros d'água por dia. Ou seja, eu podia abastecer 2.400.000 pessoas, muito maior do que a população dispersa do semiárido. Então você vê a questão da gestão, a questão do uso dessas águas como é importante. Isso é no cristalino. Por outro lado, nas bacias sedimentares, as vazões são gigantescas. Você tem ideia? Nas bacias sedimentares, a reserva total são 4 mil bilhões de metros cúbicos de água. É 100 vezes mais do que qualquer armazenamento de água superficial que tenha no Nordeste. E não seca, não evapora. Tem 4 mil bilhões, mas apenas uma parte de cerca de... Eu diria cerca de quê, meu Deus? De 20 bilhões são explotáveis. Uma coisa que as pessoas não sabem, normalmente, é que todo rio, ele só é perene se tiver água subterrânea que alimente ele. Então a gente separa assim, eu tenho que deixar uma reserva para alimentar o rio, e eu tenho que deixar uma parte que eu posso tirar. Mas de grosso modo seria isso. Então desses 4 mil bilhões de metros cúbicos d'água, eu poderia tirar 4 bilhões por ano, sem prejudicar nada. Mas 4 bilhões por ano equivale a mais de 50% do que tem de açude, e não seca. Não seca. Então, a gestão, o gerenciamento é importantíssimo, né? Se você pensar em termos de projeto de engenharia, o que é que você faz, como é que você usa, tudo é uma questão apenas de utilização correta, na minha opinião. Vê bem, pelo que você está dizendo, inclusive hoje, esse tema despertou muita curiosidade, tanto é que quando eu divulguei ontem nas minhas mídias, um amigo nosso lá de Araripina, o Roberto Gonçalves, que inclusive é agrônomo... Tá bem baixinho, você podia falar um pouco melhor? Deixa eu ver se é meu volume. Acho que aumentei um pouco aqui. Um radialista lá de Araripina, um amigo meu, inclusive ele é agrônomo, ele ontem me ligou perguntando se eu poderia fazer entrevista com ele hoje cedo sobre esse tema. Eu disse, posso, olha, eu não sou um especialista, mas eu posso falar sobre o que vai ser conversado. E eu mesmo, lógico, sem ser especialista, mas eu citei essa questão da contribuição subterrânea para os rios. Quando ele me perguntou sobre a questão do Rio São Francisco, dessa água que é retirada hoje, a contribuição, né, que as bacias sedimentares dão para os rios, né? Aí, aproveitando isso aí, então é o seguinte, então nós temos muitas condições de minorar os efeitos da seca. Vamos falar em Pernambuco, nós temos água para isso, sendo bem administrada, como você disse? Tem. Pernambuco, como eu te disse, a área sedimentar é muito pequena. A gente tem essa bacia sedimentar costeira aqui, que vai praticamente todo o litoral de Pernambuco. Na verdade, vai do sul até Natal, você está numa bacia sedimentar. São 2 bacias, mas é uma faixa contínua. Você tem a bacia do Jatobá, ali, de Mirim, Najá, Tupanatinga. Tem uma série de bacias pequenininhas ali no sertão que são
Cedro, Mirandiba, São José do Belmonte, Tupanaci, Flores, Araras, etc. E tem a bacia do Araripe. Pronto. Essa bacia do Araripe, ela é sedimentar? É sedimentar. Pronto. Agora, justamente, eu vou aproveitar, não lhe cortando, mas o nosso amigo Daniel Torres, que é lá de Ipubi, está aqui nos acompanhando, ele pergunta, amigo Evandro, quando for regionalizar o tema, pede para ser abordada a hidrogeologia da bacia sedimentar do Araripe. É justamente essa que ele está falando. Agora, a bacia do Araripe, ela é Pernambuco e Ceará. Certo. Do lado de Ceará, os poços são excelentes. Isso. Do lado de Pernambuco, não são tão bons. Aí vem a questão da geologia. Você pegar uma coluna vertical, você tem 3 formações. Formação Exu, Formação Santana e Formação Missão Velha. Missão Velha é um bom aquífero. Do lado pernambucano, Missão Velha é muito profundo. Pra você ter ideia, a gente trabalha... Eu faço um poço no Juazeiro Crato, de 200, 300 metros, e tiro uma vazão muito boa na Formação Missão Velho. Em Pernambuco, a gente fez uns poços... Né? Que está abaixo. Lá embaixo. Pernambuco, a gente fez uns poços municípios ali, acho que é... Não é Araripe, né? É um daqueles municípios ali que vai até a serra. Mas a gente furou 1.200 metros. Mas a vazão do poço é 100 mil litros por hora. Na região de Ipubi, tem Serra Branca lá, que tem poços mais rasos. Dá uma água boa também. Agora, esse de 1.200 metros é os que são perfurados em cima da Chapada. Em cima da Chapada. Na divisa lá, tem aquela estrada que vai do Exu até Araripina, né? Em cima da Chapada. Isso. Desce ali um pouquinho. Crato, na realidade, Então, assim, aí, a gente fez... sobre ela, que ele tá falando. A gente fez um projetinho assim. A gente fez uns postos nessas bacias pequenas que eu falei, Cedro, São José do Belmonte, Mirandiba. E a gente fez uma série de poços. A gente teve um projeto de construção de poços grandes. E a gente fez alguns poços ali. E os poços todos com vazões de 50 a 100 mil litros por hora. E a gente fez um exercício, Evandro. Eu fiz um poço aqui, tracei em torno dele um círculo imaginário com um raio de 25 quilômetros, ou seja, pensando em abaixamento de caminhão-pipa. Aí eu coloquei, se eu fizesse 6 poços desse ali, eu abasteceria via caminhão-pipa, não é água na torneira, todo o sertão central, sertão do Salgueiro, sertão do Araripe, sertão do Pajeú, todo, porque esse projeto surgiu naquela última seca, que os pipeiros estavam andando 100 quilômetros para pegar, iam pegar no Rio São Francisco. A gente pensou numa alternativa, e isso era uma coisa absolutamente viável, é uma coisa absolutamente viável e não é caro, comparativamente com grandes adutoras, né, que existem por aí. Mas assim, João Luiz, mas quando você fala através de carro-pipa, na realidade a gente precisa pensar em se livrar do carro-pipa, né? Aí eu vou voltar para o semiárido, para o nosso sertão. Ficou baixo novamente, viu? Por favor, se você... Eita, tá baixo, né? Tá baixo. Vou voltar novamente para as bacias, as regiões onde não tem bacia sedimentada, que no sertão é o que mais tem, que são os cristalinos, né? Araripina mesmo. Araripina é cristalino. Lá a gente tem uma pequena área lá no sopé da Serra do Araripe que a gente tem água de qualidade. Se você vem para o lado de Uricuí também, em Salgueiro, Parnamirim, é a mesma situação. Mas quando você falou no início aí, e eu gostaria assim, que se você pudesse ilustrar um pouco mais isso, essa questão mesmo na região de cristalinos, mas que a gente também tem soluções para isso, né? Tem sim. Né? E soluções, o cristalino, eu coloquei esses 15 mil poços, eu coloquei metade seco, mas considerei dentro de seco também os poços salgados. Mas pode ser usado de salinizador hoje em dia. Então, aumentaria muito, né, a disponibilidade. Se eu trabalhar com dessalinização de água, que é uma coisa hoje mundialmente praticada, né? Principalmente com o advento aí dessas energias renováveis, né? Onde sem dúvida. Tem energia solar, energia eólica aí. A dificuldade disso é somente porque quando você dessaliniza a água, você cria água boa, mas você gera uma salmoura. Isso, um resíduo. Onde é que você joga essa salmoura? Isso tem sido um problema grande. Vamos produzir sal, vamos criar peixe, tem várias alternativas, mas nunca se conseguiu, de fato, por exemplo, o sal tem algum componente químico que fica nesses sais que são nocivos à saúde. Peixe, tem que ver que
que espécie de peixe existiria a tamanha salinidade, vamos dizer, porque vai sempre progredindo, né? Você vai sempre concentrando o sal ali. Mas sem dúvida é uma saída, é uma solução. E assim, nessa questão de minorar os efeitos da seca, então as águas subterrâneas, mesmo nessas regiões, elas têm que dar a contribuição dela. O que falta talvez seja mais políticas. Não vou dizer que não tem política, existem políticas para isso, mas eu acho que precisa mais efetividade. Seria isso? Sem dúvida. Em regiões semiáridas, poluídas das secas, quase que a única água disponível é água subterrânea. O poluído das secas não tem um único rio perene, exceto o São Francisco. Isso. Todos os rios secam, todos sem exceção secam. Os açudes, como a gente viu, secam porque a evaporação consome toda a água. Então você aproveita água de cristalino, água de bacia sedimentar, água de aluvião. Os rios do sertão têm muita areia. Aquela areia é um aquífero. A gente hoje trabalha muito construindo barragens subterrâneas. Você faz barragens para segurar água naquela areia. São barragens, normalmente 5 metros, você não está vendo, está submerso, mas que dá volumes espetaculares. A gente tem um projeto em Serra Talhada, esqueço o nome agora da localidade, que há 6 anos passou seca, o povo produz verdura, leva para vender na feira de serra, o povo se abastece, sabe? É uma coisa barata, eu trabalho uma obra dessa, custa que 30, 40 mil reais, hora de máquina, hora de é um barramento, né? É um barramento que você faz no solo, né? Tipo um barramento, né? Você com a reta escavadeira, você cava uma vala, né? Coloca um plástico impermeável, preenche aquilo, fecha e pronto. Vai começar a juntar água ali. Eu estou falando de uma maneira simplificada, sim, claro que tem outras coisas, mas é isso, enfim, é isso. E isso daí né? Evita a evaporação. A grande vantagem é não evaporar. Então, Luiz, falando um pouquinho aqui na região metropolitana do Recife, você já citou que aqui toda, de norte a sul do estado, aqui no litoral, é uma bacia sedimentar muito boa, mas a gente tem um pouquinho mais de idade, a gente se recorda que desde os anos 80, se não me engano, que o governo, a prefeitura aqui do Recife, por exemplo, começou a limitar a perfuração de poços, principalmente na região de Boa Viagem. O nível freático estava baixando, né? Na verdade, fala um pouquinho sobre isso para nós, assim, daqui da região metropolitana, por favor. Na verdade, não só Recife. Eu acho que a grande maioria das capitais do Nordeste, São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, todas passaram por isso. E usam muita água subterrânea. Recife, em 94, por aí, que teve uma crise grande de água aqui, a água subterrânea abasteceu praticamente o Recife todo. Todo o prédio até hoje tem poço. Né? Imagina o que teria sido da cidade se não fosse água subterrânea. Aí, de fato, essa exploração desenfreada traz problemas. Também a parte da obra em si. Como o mercado aqueceu muito, apareceu perfurador de tudo que é jeito. Você tinha uma sondinha que você comprou aí, botar seu filho para ser seu ajudante, pega um geólogo desempregado para assinar uma RT ou uma requisição junto ao órgão ambiental, você está legalizado, né? Você tem um responsável técnico e o cliente, o condomínio, ele vai por preço. Você sabe, se você trabalhou, os caras gostam de preço, né? Você vender qualidade é difícil, você convencer o cara que teu trabalho é melhor e tal. O cara quer preço. Então, isso junto com isso, realmente criou um problema sério aqui de salinização e de rebaixamento de nível. A salinização, por exemplo, me parece que não é se discute muito se é a água do mar entrando ou se não é. Me parece muito que não é, porque, por exemplo, você pega Boa Viagem, você tem um poço salinizado ao lado de um poço de água boa. Então, parece ser mais um problema construtivo. O cara que construiu aquele poço fez uma besteira. Agora, isso não impede, por exemplo, que hoje, diante desse problema todo, eu acho que a PAC, a CPRH, deveria exigir, por exemplo, uma perfilagem geofísica do poço. A perfilagem geofísica te permite
estimar se a água é doce ou salgada antes de tu completar. Isso seria uma medida muito boa. Por outro lado, tem aqui dentro do Recife, eu já vi com esses condomínios, que tem poço, o poço salinizou, e os caras instalaram de salinizador. Mas aí é um crime, porque aí você está começando a botar água salgada para dentro da formação. Não devia ser permitido também, na minha opinião. A contaminação é muito arriscada aí haver a contaminação do lençol, né? Não entendi como é? Eu digo que fica aí muito arriscada a contaminação do lençol freático, né? Fica, muito arriscado. Se for problema de intrusão marinha, de água do mar, é irremediável, digamos assim. Isso. Se for vertical, porque o poço foi mal feito, não tem um isolamento bom de cimento e tal, aí tem um problema não só de água salgada, mas também um problema bacteriológico. Porque se entrar água salgada em cima, vai entrar tudo que é bactéria também. Né? Então, você elencaria isso aí como os maiores problemas para a questão do lençol freático aqui, ou tem coisas ainda mais perigosas aí que vocês enxergam, em termos de contaminação? Contaminação. Da má utilização, a má utilização, digamos assim. O Recife, na verdade, é um grande mangue, né? O Recife, por exemplo, hoje ali na Ilha do Leite, onde tem aquele polo médico, se fala muito que os poços lá estão todos salinizando. Ali é um mangue aterrado. Ali é um mangue aterrado. Pode ser verticalmente, pode ser a água do rio, porque ali o rio está de lado e o rio é água salgada. Então, é mais um local assim, onde essa perfilagem de ofício seria muito importante. Hospital Português e toda aquela faixa da Ilha do Leite do Polo Médico. É uma área que hoje inspira muito cuidado. Você tem que ter realmente uma atenção muito grande ali de trabalhar. Essa, inclusive, chega na Boa Vista, Manuel Bolas, Poção Salinizado, Colégio Salesiano, tem... toda aquela área está, de alguma forma, comprometida. Poxa vida. Me diga uma coisa. O governo do estado, as prefeituras de Pernambuco, vou falar de Pernambuco, elas têm utilizado a bom nível, eu diria assim, os serviços da CPRM, ou esses da CPRM ainda estão assim, não sendo muito bem enxergados por esses gestores? O governo do estado de Pernambuco, particularmente, não tem nos utilizado muito. A gente tem, como eu disse, a gente tem esse banco de dados, o CIAGAS, e a gente tem um convênio com todos os estados, que como as secretarias de recursos hídricos elas otorgam os poços, elas nos repassam essa informação para a gente alimentar o banco. Esse banco é nacional, todo mundo usa, então é interesse do estado e nosso. Certo. Alguns estados, por exemplo, Bahia, Piauí, Minas Gerais, usam muito a CPRM. Goiás, Pernambuco não tem. A gente tem feito muito trabalho aqui em Pernambuco, mas muita iniciativa nossa, projeto institucional nosso, não do governo do estado. A gente fez, eu lhe falei, a gente fez uns poços, esses poços grandes, de grande profundidade e grandes vazões, que era um projeto que a gente tinha, que eu lhe falei, de fazer uma rede de poços para abastecer inicialmente caminhão-pipa, etc. E fizemos poços, fizemos 4 deles em Pernambuco. 2 em Bimirim, um em Mirandiba e outro em Serra Talhada. O município de Serra Talhada ali entre Sítio do Nunes e acho que é Vazinho, aquele lugar antes de Serra, aquela cidadezinha, né? Sim. Entre Sítio do Nunes e Serra. Bom, esses poços inicialmente foi pensado assim, vamos fazer os poços, vamos passar para os estados operar ou para as prefeituras. Mas quando os poços ficaram prontos, o estado não quis, a prefeitura não quis, o exército não quis, porque ninguém queria operar ou ia ter um custo de operação, de energia, de pagar um operador e tal. Então isso criou-se um problema, que era o posto na época do Ministério do Desenvolvimento, o MDI, né? E no fim resolveu-se repassar os postos para as companhias de saneamento. Isso em todo o Nordeste. Passou-se, nós fizemos 24 postos desses. Cada posto tirando mais ou menos 100 mil litros por hora. Trabalhava 10 horas, fazia 1 milhão de litros por dia, cada poço. É um absurdo, né, rapaz? O povo precisando d'água lá, tem um poço e... Aí, resultado do absurdo é agora. Pernambuco. Os 2 postos de Bimirim, a Compesa foi lá e instalou,
porque tinha arco verde para levar água. O Poço Serra Talhada e o Poço de Mirandiba, eles estão parados há 6 anos. O povo morrendo de sede e um poço tirando 100 mil litros por hora. Porque a Copesa não vai fazer instalação, não tem mercado para vender água. Claro, é o papel dela, é uma empresa, né? Mas alguém tem que assumir isso. Eu vou buscar, eu vou me apropriar mais dessa informação aí para a gente, o CREA mandar uma solicitação de ação para. É um absurdo. A gente que é do sertão, a gente sabe o quanto que é difícil. Não ter você fala com o Valdir, ou pode falar comigo depois, a gente pode dar as informações. Muito bem. Mas o Valdir sabe disso também. Muito bem, pois então já considero que foi boa essa pergunta, se essa utilização é boa. Então vamos lá. Então, se um prefeito de Pernambuco, vamos falar só de Pernambuco, nós estamos em Pernambuco, se um prefeito de Pernambuco, do interior, ele tiver interesse nisso aí, a CPRM teria disponibilidade de fazer um convênio e ajudar nisso aí. Então, eu estou enxergando dessa forma. Não, agora não seria mais a CPM. Tem que ser o Ministério. O poço, na verdade, era do Ministério. Nós fizemos a obra por Ministério, mas dentro do projeto em si estava essa destinação, né, para a comunidade e tal. Como ninguém aqui, os poços voltaram para o Ministério e quem negociou com o empresa de saneamento foi o Ministério, não foi a CPM. Eu estou me referindo, João Luiz, a outros prefeitos que sejam mais desenvolvimentistas aí, que estejam mais atentos ao que sua população precisa, né? Hoje em dia, na verdade, seria o MDR, o Ministério a procurar. Tranquilo. Eu até cheguei a falar ainda há pouco, na minha entrevista hoje cedo, falei sobre a questão do Rio São Francisco. As bacias subterrâneas, elas têm uma grande contribuição mesmo, ou será que eu exagerei? Por exemplo, uma obra como essa da transposição do Rio São Francisco, que fica sempre aquele questionamento da quantidade de água que está se tirando do rio. Qual a contribuição subterrânea aí das bacias subterrâneas nessa recomposição da água do São Francisco? Você tem números aí aproximados? Tem. Assim? Existe um aquífero, um aquífero muito grande, ele começa no norte de Minas Gerais, atravessa toda a Bahia, oeste da Bahia, chega até Piauí e Maranhão. Chama aquífero Urucuia. Esse aquífero Urucuia tem muito estudo nosso, da própria Agência Nacional de Água e de universidades. Está comprovado que 40% da água do São Francisco é ele que bota. É água subterrânea que mantém aqueles grandes rios, os últimos afluentes perenes do São Francisco, que é o Rio Corrente, o Rio Grande e o Rio Carinhanha, eles são mantidos pelo aquífero, no período de seca. Eles não secam. Então, numa situação normal, 40% da água que chega em Sobradinho é água subterrânea. No período de seca, 80% da água que chega em Sobradinho é água subterrânea. O São Francisco secaria se não fosse esse aquífero. Esse, aliás, é um projeto nosso, eu acho que é o nosso maior projeto hoje, porque essa região lá do Oeste Baiano, que inclusive até aquela acho que você sabe, na época do Império, toda a margem esquerda de São Francisco até Minas Gerais era Pernambuco. Isso. Então essa área era Pernambuco, certo? Hoje é Bahia. Isso. Então, eu tergiversei e esqueci o que eu estava dizendo, né? Falando sobre... Da reposição de água pelas águas subterrâneas. Você falando que 40% na época de inverno e 80%, de inverno e 80% na época de estiagem. Sim. Estiagem. Hoje em dia, essa região do Oeste Baiano, ela se transformou num polo de agronegócio, que o pessoal chama de Matopiba, que seria Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. E Tocantins. Então, a gente tem notado uma diminuição na vazão de base dos rios, desses rios que eu falei, o Carinhanha, o Grande e o Corrente. As vazões de base dos rios estão diminuindo e os níveis de água subterrânea estão rebaixando. A gente começou a supor, o agronegócio. Mas, por outro lado, a gente notou também que diminuiu chuva e aumentou a temperatura. Então, o projeto hoje está posto a pesquisa seguinte: o que é que está causando a diminuição da vazão? É o agronegócio que está tirando água ou são as mudanças climáticas? Mas o agronegócio, sem dúvida, tem um peso muito grande ali.
Já tem alguma conclusão nesse estudo, João Luiz? Não, a gente não tem a conclusão disso, não. A gente tem hipóteses. Esse é um projeto que a gente está lá. Espero que agora, a partir do ano que vem, ele retorne. Esse ano não, o ano passado, esse ano nem fala, porque de causa da pandemia, né? Ano passado teve muito corte orçamentário, aí foi devagar o nosso projeto. Isso é um projeto longo, um negócio para 6, 7, 8 anos de trabalho ali, envolvendo geofísica, geologia básica, hidrogeologia, hidrologia de superfície, uso da terra, envolve várias áreas de conhecimento. Olha, nós estamos com quase 100 internautas aí, viu? 94, 93 agora, que bom. Olha, eu conversando com o Valdir, ele já me falou de um projeto que vocês têm de implantação de uma rede estratégica de poços para abastecimento. É aquele que você citou para a utilização também de carro-pipa ou é algo novo aí? É aquele. Esse projeto é o seguinte, Evandro. Como a gente conversou já, você dividindo o Nordeste em rochas cristalinas e rochas sedimentares, nas rochas sedimentares tem muita água e no cristalino tem pouca água. A gente idealizou um projeto de fazer poços na borda da bacia sedimentar, ou seja, quase no cristalino, para daí levar água para o cristalino. Aí fizemos 24 poços desses, distribuídos da Bahia até o Piauí. Fizemos 4 em Pernambuco, 4, foi mais ou menos 4 por estado. 4 em Pernambuco, 4 na Bahia, 3 no Ceará, 4 no Rio Grande do Norte e 4 no Piauí. Só a Paraíba, em termos de água subterrânea, é o único caso que é pior do que Pernambuco. Paraíba tem uma bacia grande. Dá para ser pior do que Pernambuco nessa situação, é? Piauí, mas Paraíba água subterrânea. Porque disponibilidade hídrica total, não. Não, sei. Você vê, mesmo assim, você vê o seguinte, Pernambuco, a disponibilidade hídrica de Pernambuco é em torno de 1.300 metros cúbicos por habitante ano. Se você pegar a Alemanha, é 1.500, é quase igual a Pernambuco. 200 metros cúbicos a mais. O problema do Nordeste é que a água toda é consumida de uma vez. Consumida, que eu digo, é produzida. Choveu, dá uma enxurrada, vai embora, acabou, né? E temos dificuldade de armazenamento, né? Pernambuco mesmo tem esse caso, essa situação, né? A gente tem outro. Isso é um projeto mesmo, nem começou, é um pensamento. Se você lembrar, você leu Os Sertões, claro, Euclides da Cunha. É um livro de 1902. Euclides da Cunha escreve lá, literalmente, que as enchentes, mais do que melhorar, prejudicam a vida do sertanejo. Porque ela erode o solo, ela acaba com tudo, não deixa um pingo d'água. A gente tem um projeto de tentar diminuir a velocidade desse fluxo de água de superfície. Imagina o seguinte, eu vou jogar bloco de pedra no rio da Brígida, ou no Riacho do Pontal. Eu não quero fazer uma barragem. Eu quero que a água infiltre. Se ela diminuir a velocidade, ela infiltra. Ela infiltrando, melhora tudo. Mas o governo tem dificuldade de entender um linguajar desse, né? O governo gosta de obra vistosa, gosta de uma coisa para mostrar, o cara vai chegar lá e... Isso é uma coisa cultural nossa. Nós temos um engenheiro, Zé Padilha, que inclusive ele faz parte do Comitê de Tecnologia Permanente, que ele idealizou o que ele chama de projeto Base Zero, né? Que é isso, são barragens de pedra justamente para segurar, para a água demorar a fluir, né? Ele junta areia, ele cria o aquífero. Eu não conheço, eu nunca estive lá, eu confesso que eu tenho muita vontade de conhecer, mas nunca fui lá, não. Afogados da Engasga. Eu sei que é lá. Me diga uma coisa, João Luiz. A gente ainda tem um tempinho aí, tem uns 12 minutos ainda aí. Como é que está o uso de águas, o nível, né? Como é que está assim, a situação atual do uso das águas subterrâneas no Nordeste? Estamos usando... Não, as águas subterrâneas são bastante utilizadas no Nordeste, muito utilizadas. Assim, como eu falei, afora a região do Urucuia, que é uma utilização extrema, no Piauí, o Piauí tem um projeto de fazer uma adutora, que ele chama Adutora do Sertão, que vai abastecer, eu acho que 50, 60 municípios do Piauí via água subterrânea. O Piauí está dentro da bacia sedimentar do Parnaíba, que é uma bacia gigantesca. Pegar Piauí e Maranhão, é quase todo o Nordeste fora a Bahia, né?
E tudo sedimenta aquilo ali. A região de Picos ali, que Picos está a 120 quilômetros de Araripina. Eu sei. Quer dizer, está a menos de 100 quilômetros da divisa do estado ali, que a gente faz divisa. Lá também tem um lençol freático muito bom, que eu acredito que deve ser uma bacia. Eu não sei se é essa mesma aí. O que você nos diria sobre isso? Na verdade, você sai de Araripina, você está no Cristalino, né? Isso. Vai quase até Picos no Cristalino. Quando chega em Picos, você entra na bacia sedimentar do Parnaíba. Pronto. Aí tem poços. Tem um poço lá na bacia do Parnaíba, numa cidade chamada Cristino Castro. Cristino Castro, conheço. O poço tem até o nome, Poço Violeto, porque é uma coisa histórica. Isso. Esse poço foi perfurado pela CPM na década de 70. Ele jorrava, sem ninguém colocar uma bomba, ele jorrava 1 milhão de litros por hora. 50 metros de altura. Pronto, era isso que eu ia lhe perguntar. 50 metros de altura. Eu já conheci, estive lá nos anos 70 ou nos anos 80, eu estive lá. Mas, com certeza, muita gente que está aqui na live conosco pode até ter ouvido falar, mas nunca andou lá. Então, era incrível. Só que quando... hoje o nível... ele é fechado hoje, né? Tem uma válvula, colocou uma válvula para... Ele é administrado, digamos assim, né? Porque antes ele jorrava direto, né? Era de Passou anos e anos e anos. Anos e anos. Como eu te disse, a CPRM ela é uma empresa eminentemente de pesquisa. A gente faz poços, por exemplo, a gente faz poços. A gente fez 3 poços no Urucuia, 4 poços no Urucuia, os poços de 600 metros, com o único interesse de conhecer a geologia. Esse poço não vai produzir nada. Na verdade, no fim, a gente faz um termo de uma doação para a comunidade, se é uma comunidade próxima, né? Mas o interesse nosso é de pesquisa, não é um poço comercial, digamos assim. Assim também era no Gugué. A gente fez alguns poços para o Denox, para a Codevas, tinha uns projetos de irrigação grande lá, e a gente fez os poços, mas a gente não tinha comprometimento com aquilo. A gente fez o poço, a gente deu consultoria para fazer o poço, mas não era poço nosso. Agora, voltando à sua questão, as águas subterrâneas são muito utilizadas no Nordeste todo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, na região de Inajá, em Bacia de Jatobá, aquelas empresas, grandes produtores rurais lá do Rio Grande do Norte, que produzem melão, etc., eles se instalaram lá e estão irrigando via água subterrânea. Então, é outro caminho, né? A água subterrânea ela não tem a potencialidade imediata de irrigação, como tem, por exemplo, uma grande barragem, que você não pode usar toda a água, aquilo que eu disse, a gente tem que ter cuidado no manuseio. Isso. Mas para você usar, dependendo do método de irrigação, é uma coisa fantástica, que a gente podia dar outra visão, outro futuro ao povo aqui, né? Deixa eu ver, chegaram as perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Conceito baseado para... Thaís Patu é da EAMBS também. As barragens subterrâneas vêm transformando a vida de muitos agricultores. Né? A Thaís é engenheira ambiental e é muito ligada nessas questões aqui. O Valdomiro Costa diz, nas orientações dos geólogos, qual o período de retirada de água do poço por dia? Não, isso aí depende do poço. A gente tem que faz um teste para dimensionar o que é que pode tirar do poço, né? Não tem um período. Aí tem a Ismana Cachoá, ela fala aqui, talvez com o uso de alguma espécie de biorremediador poderiam ser abrandadas as substâncias nocivas de salmoura. Deve ter sido na hora que você falou na contaminação, né? Eu já li alguma coisa a respeito disso também. É outra pesquisa, outro pensamento que se tem, né? O Canal do Brejo, aí ele pergunta aqui, acho que isso é um apelido. A CPRM desenvolve alguma pesquisa relacionada a bacias de materiais inconsolidados? Materiais? Sim, materiais inconsolidados. Inconsolidados. Deve ser inconsolidados. Inconsolidados. Não consolidados, deve ser isso. Desenvolve sim. Como a mesma coisa de uma bacia sedimentar de rocha consolidada, tem coberturas que a gente trabalha com coberturas. Tem regiões da aluvião, por exemplo, é uma cobertura inconsolidada, né? Você também trabalha com ela. Me diga uma coisa, a gente falando aqui
em rios, em barragens, vocês na CPM, vocês têm algum estudo assim de melhoria de bacias após as barragens, por exemplo, de Sobradinho, de Itaparica, porque são muito grandes acúmulos de água que antes não existiam, né? Vocês têm estudo se isso chegou a beneficiar alguma região até um pouco mais afastada através de água subterrânea, João Luiz? Já estudaram isso alguma vez? Não, Devido a essas grandes massas acumuladas de água. Eu sei. Se essa massa infiltraria para aumentar a reserva de água subterrânea, é isso? E, sim, regiões próximas. Assim, regiões próximas. Que tem atingido regiões próximas. Não, a gente não. Bom, a gente eventualmente trabalha, mas nunca fez com esse sentido de estudar isso. Certo. Até porque essas grandes barragens são bem antigas também. A CPM, assim, ela, durante muito tempo, ela foi uma empresa de economia mista, e somente a partir de 94 ela se tornou uma empresa pública e teve constitucionalmente a missão de ser o Serviço Geológico do Brasil. Esses então, lagos já estavam formados, aí ela mudou muito o seu objetivo, né? Muito bem. Pois olha, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu encontre. Você sabe quantos... Professor Marinho, do IFPE, gostaria de saber quantos aquíferos subterrâneos de água salobra tem em Pernambuco. Essa pergunta é difícil. Se você souber, é porque está muito afiado. Quantos aquíferos de água salobra está perguntando, é isso? Sim, em Pernambuco. Subterrâneo. Aquífero subterrâneo de água salobra tem em Pernambuco. Não, não é tão difícil, não. A gente sabe que tem, não é que o aquífero tem água salobra, ele está com água salobra. Aqui na região metropolitana, o aquífero Bibiribe, que é o que a gente usa, ele eventualmente tem água salgada. Acima dele tem o aquífero que é inconsolidado, como a pergunta aí do companheiro, que a gente chama de aquífero Boa Viagem, esse é muito salgado. No sertão, na bacia do Jatobá, os poços muito profundos são salgados. Os poços até 700, 800 metros não, mas tem poço lá mais do que isso, que os poços são salinizados, porque você já entra numa formação geológica mais antiga, já produtora de petróleo. Teoricamente seria produtora de petróleo. Certo. A bacia do Jatobá tem uma bacia sedimentar grande que chama Recôncavo Tucano Jatobá. Ela vem do Recôncavo Baiano e vem até o Jatobá. Poxa. Ela é dividida, ela é seccionada em 3 partes. Recôncavo, aí tem o Alto do Cristalino, Tucano, Alto Cristalino e Jatobá. Mas é uma só que foi dividida. E tem óleo no Recôncavo, tem óleo em Tucano, a gente só não conseguiu achar no Jatobá. Mas as outras duas tem óleo. Grande distância. João, estamos chegando aqui ao final já da nossa hora, para não perder, eu não posso perder. Inclusive, alguém escreveu aqui, pedindo que gravassem, né? Vai ser gravado sim, vai ficar no YouTube do CREA, vai ficar assim. E eu não consigo fazer todas as perguntas, porque eu estou vendo que tem algumas aqui também, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Eu pediria que você fizesse as suas considerações finais, para depois eu fazer também meus agradecimentos e a gente encerrar e poder gravar. Não, eu novamente queria agradecer, que foi muito bom, foi ótima essa conversa. Agradecer meu nome, o nome da CPM, nos colocar à disposição. A CPM tem como missão isso, produzir conhecimento científico, geológico científico, para o benefício de toda a sociedade. Então, é interesse nosso, a gente fica desde já à disposição aí do CREA, do governo do Estado, de quem nos procurar. Muito obrigado pelo convite. João Luiz, agradeço a você, agradeço também em seu nome a CPRM, dizer que eu tenho certeza que essa aqui foi a primeira de várias, porque eu já vi que o tema, além de interessante, como eu disse aí, nós chegamos aqui, estamos com 90 agora, mas chegamos a quase 100 internautas, e isso tende até a aumentar, porque quando as pessoas ficam sabendo qual é o tema, que já houve um que foi bem visitado, a tendência é vir mais gente. Então, quero te agradecer e vamos ficar em contato. Vou agradecer a Valdir também, que foi quem abriu as portas lá para a gente. Desde o início da nossa gestão, a gente sempre esteve muito próximo da CPRM. E agradecer por esse momento, agradecer a Deus também por estarmos todos aqui e a todos os nossos internautas.
Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e abraço. Abraço forte. Boa noite a todos aí. Prazer estar contigo Até aqui. mais. Um abraço.